Donald Trump manteve aí a emergência nacional em cima do Brasil, né? Vou tentar fazer uma recapitulação aqui de tudo que aconteceu nessa história do Trump contra o Brasil, mas antes de mais nada, então vamos lá? Olha que vídeo absurdo aqui. Lá para o dia 9 de julho de 2025, para quem se lembra, né, teve o tarifaço e uma operação um pouco suspeita. O Donald Trump anunciou naquela época, por uma carta que ele publicou na rede social dele, que é a Truth Social, né, uma rede social que você tem que utilizar se você quiser acompanhar o Trump. Eu tenho o download dessa plataforma só por causa disso. E agora, inclusive, ele criou uma API para você receber os tweets com alguns segundos de diferença para o restante do mercado. Isso se você é trader, né, de scalper, aí, que faz uma operação de trade dentro de 1 minuto, vai ser obrigatório para você ter esse acesso aí. O Donald Trump está usando muito o mandato dele para fazer uma grana, né? Tem esse ponto aí que os críticos dele já começam a perceber. Então, uma tarifa de 50% foi anunciada naquela época, julho de 2025, tá? Mais de um ano atrás aí. Lá naquela época ele anunciou que todos os produtos brasileiros vão passar por essa tarifa, e aí ele vinculou essa medida por conta do tratamento que o Jair Bolsonaro estava recebendo. Então, naquela época, ele falou, olha, o jeito que vocês estão tratando o Bolsonaro tá errado, como vocês estão tratando ele de forma errada, a gente vai tarifar o Brasil aqui em tantos por cento. Ele falou também como a gente estava tratando empresas americanas, naquela época, o STF, né, mais precisamente pela figura do Alexandre de Moraes, era acusado pelo governo americano de pedir para o Twitter apagar determinadas publicações sem dizer que foi ele que apagou. Então foi assim, não, você apaga aqui a publicação e fala que foi pelas regras da plataforma. Naquela mesma data antes do anúncio, algumas pessoas começaram a falar que o Donald Trump efetuou uma manipulação de mercado, porque às 13h32 do horário de Nova York, alguém comprou um grande volume de dólares em aposta contra o real ali. Falou, ó, a moeda do real vai desvalorizar, né? Isso aconteceu e o anúncio da tarifa saiu às 16 horas e 19 minutos. E logo depois, esse investidor encerrou a posição com lucro. Ou seja, é no mínimo alguém que tinha alguma informação ali mais próxima, né, do que aconteceria. E essa operação movimentou de 3 a 4 bilhões de dólares, né? Então foi uma operação que não foi pequena ali, feita contra a economia brasileira. E detalhe, esse mesmo modelo de operação tinha sido efetuado algumas vezes antes do Donald Trump anunciar medidas parecidas. E aí, no fim de julho de 2025, a gente teve ali algumas mudanças. A AGU, né, a Advocacia Geral da União, pediu para o STF que sejam investigadas as movimentações atípicas no câmbio antes e depois do anúncio. E argumentou que o tarifaço teria como finalidade, então, criar uma crise econômica para o Brasil para pressionar o judiciário ali. Então, falou, olha, não é verdade que tem a ver com isso, que o Donald Trump está querendo é criar algum tipo de problema aqui para o Brasil. Aí o Moraes abriu lá aquela investigação autônoma e sigilosa sobre o possível uso de informação privilegiada, acionando a PGR e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. O Eduardo Bolsonaro, ele entrou como suspeita ali de ter vazado a informação ao mercado, né? Ele nega e não tem nenhuma condenação até hoje. A gente tá um ano depois disso, não teve nenhuma condenação. Os especialistas dizem aí, né, que tem poucos elementos para comprovar o crime e que a cooperação de reguladores americanos sobre o Trump pode não funcionar. Então, olha só, os Estados Unidos não estão cooperando aqui nessa investigação, a gente não tem muito como saber o que aconteceu. Então, nesse ponto aqui, ninguém sabe o que aconteceu. Eu tô voltando aqui desde o começo porque são muitas coisas que a gente tem que falar para falar sobre essa emergência aqui atual, né? Depois de 12 meses do que tá acontecendo já aí. Então lá para 30 de julho de 25, que foi já no final do mês mesmo, rolou a tal da emergência nacional. O Trump foi lá e formalizou uma ordem executiva que declarou emergência nacional em relação ao Brasil. Então assim, ó, os Estados Unidos têm uma emergência com relação a esse país chamado Brasil aqui e colocou uma tarifa de 40% com base na lei de poderes econômicos aí, né, do IEPA. Então ele foi lá e falou, epa, acabou aqui a palhaçada, não tem mais, o Brasil precisa ser tarifado. Só que aí ficou essa tarifa por um tempo, depois ele e o Lula acabaram conversando, depois essa coisa foi arrefecendo, a coisa não ficou mais daquele jeito que estava, e ele foi até falando sobre baixar a tarifa e conversando, aí vez ou outra ele falava alguma coisa meio que contra o Lula ficou tentando ele o tempo todo, né? Mesmo quando ele baixou a bola com o Lula continuou querendo fazer o caldo engrossar, o Lula não baixou a bola em momento algum, gente. Então, toda hora ele ia na imprensa e falava, aí pintou um clima e o Lula falava. O Trump tentando tirar um pouco, colocar um pouco pano quente, né? E o Lula dali, naquele momento ali foi basicamente isso. Mesmo quem gosta do Lula aí vai lembrar que, pô, não teve jeito, né? O Lula não estava querendo dialogar. Por quê? Porque as tarifas
ajudaram muito a popularidade do Lula, né? Essa tarifa ali, primeiro que ela agiu em cima dos alimentos em primeiro momento, o que abaixou, né, a inflação dos alimentos ali, melhorando o preço para o consumidor nacional. Lá nos Estados Unidos, suco de laranja, carne, etc., aqueles produtos que são de consumo diário do americano, aumentaram de preço, então acabou que saiu uma coisa boa para o Lula ali, né? Raul, ruim para o Brasil, mas para o Lula não, necessariamente, né? Foi ruim para uma parte, para os exportadores e tal, mas para a população soou como se o Lula estivesse fazendo uma grande defesa do Brasil. Mas aí a gente tem que avançar lá para fevereiro de 26. Em fevereiro de 26, o Donald Trump sofre uma derrota na Suprema Corte. A tarifa de 40% cai, não só essa tarifa do Brasil, mas todas as outras tarifas que ele tinha aplicado em vários países. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiram que o IEPA não dá para o presidente essa autoridade aí de impor tarifas comerciais. Aí no primeiro semestre de 2026, né, a pressão voltou por outra via. Entrou em vigor uma tarifa de 25% sobre diversos produtos brasileiros, agora baseado na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Né? Então, outra mudança. Só que dessa vez a coisa já muito mais bem organizada. Por quê? O Donald Trump, ele já sabia que podia ter algum tipo de problema com inflação, etc. Então ele fez uma listinha, tirou fora vários produtos que pudessem complicar ali e colocou essa tarifa ali em cima da seção 301, né? Aí em julho de 2026, que é o momento que a gente está agora, vem uma nova sobretaxa. O STR, ele adiciona uma alíquota de 12,5% por investigações sobre trabalho forçado, estão falando que tem escravidão no Brasil, e o Brasil aciona a Organização Mundial do Comércio contra essas sobretaxas. Então, nessa taxa agora, o Donald Trump tira mais de 2.100 produtos brasileiros. Então, carne não tá, suco de laranja não tá, nada daquilo que impactaria o dia a dia comum do americano. Ele colocou em cima de alguns produtos, é mais ou menos 18% do nosso comércio ali que estaria tarifado. Não é que é pouco, né, gente? É 1/5 quase de tudo, mas é muito menos pior do que as vezes anteriores. Aí no dia 28 e 29 de julho de 2026, que as pessoas pensaram, não, daqui a pouco talvez ele vai dar uma tranquilizada de novo. Aí ele vem e faz a prorrogação daquela emergência. Então o Trump prorroga por mais um ano a emergência nacional sobre o Brasil. Lembrando, no meio disso aqui teve escalada contra o Comando Vermelho, o PCC, né, que foram classificações ali que permitem que ele faça uma intervenção militar. Teve muita coisa aqui. E aí ele repetiu as justificativas de 2025, perseguição a Bolsonaro, críticas ao STF, restrições à liberdade de expressão, e a medida não cria novas sanções nem tarifas. A renovação anual é uma exigência só legal, né? Muita gente estava informando aí, aconteceu o Trump e tal, mas na verdade, se ele não fizesse de novo a declaração, né, ela expiraria. Então ele simplesmente renovou, né? Mas ele manteve aberta a base jurídica para novas ações contra o país. Então onde que a gente está? A gente está na tarifa, tá difícil acompanhar, né? A gente está na tarifa de 25 mais 12,5, né? Que seguem pesando sobre os exportadores brasileiros aí. E a grande questão agora é que o Donald Trump também tinha falado que ia mandar algumas pessoas, né, lá do governo americano para verificar a lisura das eleições no Brasil. Esse é um processo que não se faz assim normalmente, né? Como é que funciona para você? Todo país, ele tem que receber validadores externos muitas vezes para a eleição ser considerada justa. Mas você junta um conjunto de países. Então, por exemplo, vamos agora os países do G7, eles vão lá acompanhar. Não é exatamente isso, mas só para você entender, né? Vamos agora Alemanha, Estados Unidos, França, etc. Vamos de galera acompanhar as eleições. E aí o Brasil, como o Trump queria mandar 2 pessoas dele ali para vir acompanhar as eleições, o Brasil foi lá e vetou e falou, olha, você não vai. E negou o vício dessas pessoas ali, não permitiu que eles viessem, né? Então, por quê? Porque normalmente você manda um conjunto de pessoas, você nunca manda uma pessoa só. Por exemplo, o Lula fala, eu vou lá verificar as eleições dos Estados Unidos se elas são honestas. Fica meio complicado, porque como o Lula não gosta do Donald Trump, né, ele poderia ir lá e dizer, não, nos Estados Unidos não tem eleição honesta. Então, normalmente você pega e fala, não, vem vários países juntos, todo mundo tem acesso à documentação e todo mundo verifica as eleições. Aí foi isso que o Itamaraty fez, proibiu essas pessoas de virem para cá e a presidência da República, né, fez um convite. O Lula falou, quem quiser acompanhar as eleições pode vir acompanhar. Uma coisa que, na verdade, o Brasil já sempre permitiu. Então o Brasil não tem problema com pessoas acompanhando nossa eleição, né? A gente sempre permitiu acompanhar as eleições. Eu sei que na manchete às vezes fica meio torto isso, né? Falar, não pode acompanhar, só que normalmente do jeito que pode acompanhar as eleições em qualquer país, né? Você tem que ir pelos lugares normais. Inclusive tem organizações privadas nos Estados Unidos que têm acesso também a acompanhar a lisura das eleições brasileiras aqui por meio da urna eletrônica, né? Então, eu sei que fica parecendo que eu estou defendendo a urna eletrônica, mas não é isso não, é que realmente é assim que funciona. Se você quiser pesquisar, pode pesquisar aí. O Brasil permite, né, você vir fazer, as validadoras. Tem um monte de órgãos que são autorizados. Você vê aqui,
Quem pode acompanhar, né? Ó, então, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, já enviaram observadores para as eleições realizadas em 2018 e 2020. O Parlamento do Mercosul, que é o Parla-Sul, o órgão que representa os cidadãos que compõem o Mercosul, e da Rede Eleitoral de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, né? Então ainda tem aqui a Portugal, etc. Além dessas, o TSE também negocia a vinda dos representantes de organizações norte-americanas, o Carter Center, o International Foundation for Electoral Systems, né, o IFES aí também pode acompanhar, da União Interamérica de Organismos Electorales, né, a Uniore, e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral. Então os observadores internacionais eles sempre foram muito bem-vindos aqui no Brasil. Então o que a gente tem aqui? O Donald Trump ele tem uma preferência clara aqui, né, pela direita brasileira, assim como ele tem também uma preferência pela direita nos outros lugares, normal. O Lula também falou que ele era fascista, né, durante as eleições lá nos Estados Unidos. Todo político tem isso, né, de apoiar algum candidato. Eu acho que o Donald Trump ele está querendo fazer uma pressão no Lula, né, e aqui com tarifa, com tudo quanto é coisa, para atrapalhar a popularidade do Lula aqui em território nacional. Eu acho muito complicado essa estratégia do Trump. Eu não acho que essa estratégia vai funcionar pra gente. Eu acho que essa estratégia, pelo contrário, vai funcionar pro presidente Lula, né? Porque muitas vezes, quando você cria isso aqui, o Lula ganha uma força que ele não tinha. Ele tá ali, né, falando, eu contra o Flávio Bolsonaro, que agora, de repente, ele ficou blindão, porque ele tá numa luta internacional e tal, e a gente sabe como o PT é muito bom de narrativa. O Lula chegou a falar que quer ganhar do Trump na narrativa. Então, eu acho que isso aqui, na verdade mesmo, vai acabar atrapalhando o Brasil. Mas aí, o que tá acontecendo? Eu tô recebendo algumas mensagens de vocês aqui todos os dias, de pessoas me dizendo, no que isso aqui impacta, né, pra você investidor, né? Ou como que a gente vai fazer, taxa de juros, o Brasil vai quebrar, isso e aquilo. Pessoal, quando a gente olha aqui, essas tarifas estão em cima desses produtos, desses 2.100 produtos, a gente tem uma tarifa de 18%, não tem absolutamente nada aqui que atrapalhe necessariamente a economia brasileira, que coloca um problema gigantesco. É um problema em uma parte das nossas exportações, no nosso segundo maior parceiro comercial. Então, é uma pequena parte do todo nosso que teve uma mudança de tarifa. É óbvio que quando a gente vai falar isso de empresas específicas, Raul, você exporta algum produto que está nessa lista aqui, né? Por exemplo, celulose, Klabin, Suzano, poxa, é muito ruim, né? Se eu exporto qualquer produto que está nisso aqui é complicado. E lá para os americanos também, eles vão ver preço de fralda mexer, eles vão ver o preço dos produtos que trazem de cá mexer. Hoje, quando a gente olha para essa guerra tarifária, o que a gente observa aqui, eu acho que é muito mais, e a China também está tarifando o Brasil também, vou até fazer um vídeo sobre isso em breve, mas a gente observa muito mais uma mudança na dinâmica do mundo, né? Cada vez mais os países preocupados com a sua economia interna, cada vez mais colocando regras. Agora tem um ponto que eu queria dizer para vocês. Sabe que país opera com tarifas extremamente altas para todo o restante da humanidade? O Brasil, né? A tarifa que o Brasil coloca em cima de produtos americanos, se você pegar a tarifa de produtos importados, eletrônicos e etc., você vai olhar que a pior tarifa que o Donald Trump puder aplicar, a nossa ainda é 2, 3 vezes maior, né? Quando você olha para os produtos que a gente traz da China, a nossa tarifa para produtos eletrônicos, etc., é 2, 3 vezes maior. Então, se a gente acha que isso aqui é errado, e eu acho que é errado a China tarifar o Brasil, acho que é errado os Estados Unidos tarifar o Brasil, a gente devia discutir também o que significa o Brasil tarifar um carro em 2 vezes o valor, tarifar qualquer produto importado em várias vezes o preço, né? Durante todos esses anos que o Brasil pratica essas tarifas, né, com o objetivo de proteger a indústria nacional, etc., a gente não viu surgir nenhuma grande indústria dessa proteção tarifária, né? Então, quando a gente olha para a nossa indústria nacional, a gente não tem uma indústria de computadores, a gente não tem uma indústria de notebook, não tem uma indústria de smartphone, não tem uma indústria nacional de nenhum desses produtos. Não, Raul, tem produto que é fechadinho no Brasil. Você traz as pecinhas e monta aqui. Pois é, mas não temos indústria. Eu acho que esse caminho não funcionou para o Brasil e acho que ele vai dar errado para os Estados Unidos. Acho que esse caminho também vai dar errado para a China nessa tentativa de criar um mercado a partir da produção. Os produtos que a gente exporta são produtos que permitem que qualquer país fique mais competitivo. O Brasil vende para você um produto para você industrializar e vender de volta para a gente. Então, assim, olha, você compra meu minério de ferro, aí você transforma num móvel, por exemplo, e me vende. Se você tributa isso aí, o seu produto fica menos competitivo no mundo inteiro. Eu acho que todos os países vão descobrir o óbvio. É impossível tributar o Brasil. Eu acho que a China vai descobrir, os Estados Unidos vai descobrir, a França vai descobrir.
Não estou preocupado, sinceramente, quando eu olho para isso aqui, a gente percebe que eles recuaram lá na frente, agora mudaram um pouquinho as regras e vão recuar novamente. Vai recuar os Estados Unidos, vai recuar a China, né, dessa ideia de tarifar, porque eles estão plantando uma lógica inflacionária ou um prejuízo para as indústrias nacionais deles, que não vão conseguir produzir. Acho que, pelo contrário, o Brasil deveria aprender com isso aqui e começar a negociar, né? Olha só, você voltou atrás nas tarifas de carne? Por que você voltou atrás, né? Por que você voltou atrás nas tarifas de suco de laranja? Vamos colocar. Você quer tarifa? Vamos colocar em cima de tudo ou não põe em cima de nada? Eu acho que é a nossa chance de começar a ter uma diplomacia um pouco diferente. Eu sei que a diplomacia do Brasil sempre foi uma diplomacia amigável, etc. Eu acho que as regras do mundo estão mudando e que se a gente não aprender a mudar junto com essas regras, a gente pode ter problema, né? Custou muito pra gente lá atrás ser signatário de tratados de não proliferação de arma nuclear, agora a gente fica aí nessa situação, onde a gente tem uma classificação do PCC, do Comando Vermelho, por exemplo, como uma organização terrorista. Sabe-se lá o que os Estados Unidos podem querer fazer de intervenção. Ah, não, pode ser pro nosso bem. Não sei, né? Eu não vejo muitos países intervindo em outros países para o bem desses países. No geral, essa intervenção é para o bem de quem está intervindo. Eu acho que o Brasil tem que sair um pouco, talvez, dessa zona de só aceitar tudo que a Europa fez, só aceitar tudo que a China faz, os Estados Unidos faz, e começar a botar algumas regras na mesa. O país que alimenta quase sei lá quanto bilhão de pessoas, ele tem um tipo de pressão que ninguém tem, né? Ok, pode até faltar pra gente uma peça, pode até faltar pra gente um smartphone em determinado momento, mas se o Brasil deixar de produzir o que produz, falta pro resto do mundo alimentos. Eu acho que o Brasil é uma das grandes potências dessa geração agora, e a gente não se deu conta ainda. A gente não é só uma das maiores economias, a gente tem um produto que ninguém pode ficar sem, que é comida. Não só comida, né? Não só alimentos, como as outras commodities todas também. Então a gente tem vários produtos que são insubstituíveis, terras raras, etc. A gente não pode fazer o que a gente fez nas gerações anteriores, que é permitir que peguem tudo daqui e levem para lá e vendam de volta para cá. Acho que a gente precisa começar a industrializar essas coisas aqui e começar a colocar regra. Bom, você quer levar do Brasil, né, esses produtos aqui, tudo bem. Aí você vai ter que manufaturar um pouco aqui, vai ter que gerar empregos de qualidade aqui dentro. Então, chegou a hora do Brasil fazer isso. E a gente vai fazer, né? Acho que é um período de aprendizado. O Brasil está muito acostumado a se cadelizar, né? Falou alto, a gente obedece. Acho que a gente está começando a descobrir pela primeira vez que essa não é a melhor forma. Acho que o Itamaraty já percebeu isso, e não importa quem está na presidência da República. Lembra que o Lula vai passar. O Lula só tem mais 4 anos de mandato, no máximo. Se é que ele vai vencer essa eleição, ele tem mais 4 anos de mandato, e depois disso ele vai se aposentar. Não tem jeito mais, né? Porque daqui mais 4 anos de novo, é 8 anos para ele competir outra eleição, acredito que é impossível. Então, todos esses personagens agora, eles vão passar. Lembra disso, quando você vai investir no Brasil, às vezes você está aí com 30 anos, 40 anos, 50 anos, e pensando assim, nossa, eu vou investir no Brasil do Lula. Não, o Lula está no último mandato. E o PT não tem um sucessor imediato. O Bolsonaro, nem mandato a gente sabe se ele vai ter agora. E também não tem outros sucessores, né, capazes de levar isso para frente. Então o que a gente está vendo é uma transformação cultural do nosso país, e a gente vai ver uma transformação. Nessa geração ainda, a gente vai ver uma transformação desse modo de pensar o país. Acho que o Brasil cometeu muitos erros na mão desses políticos, né, dos últimos 30 anos, 40 anos. Foram muitos erros. Acho que é uma geração completamente perdida. Tem décadas ali, né, de que o Brasil sem crescimento, etc. Eu acho que essa geração mais nova não está disposta a isso. Acho que a gente está discutindo os temas grandes também. Temos muita dificuldade, lógico, tem um legado muito complicado que esse pessoal deixou, mas eu acredito muito no futuro do Brasil. Se você quiser participar dessa construção e ganhar dinheiro com isso, você pode investir no nosso país. Entra aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil de forma inteligente e aproveitar essas oportunidades. Raul, não acredito. Tá bom, vamos lá na UVP também. Você pode ir assistir às aulas e pode tirar todo o seu dinheiro do Brasil. A gente tem lá o módulo de geopolítica, todos os módulos que a gente ensina, não só como funciona a cabeça dos outros países, como investir também nesses países. Tem um material que eu acho que poucos de vocês conhecem aqui, que acho que mostra o tamanho que a UVP tem hoje, né? Muitas vezes você vê aqui e fala, pô, é só o Raul, o canal aí de YouTube, né? Não, hoje a UVP é uma das maiores instituições financeiras do país, uma das que mais crescem quando a gente vai olhar em tamanho, é a consultoria top 1 de mercado, e tem várias áreas que a gente ganha, claro, não comparável a um bancão, tipo um BTG Pactual, um Bradesco, mas a gente está trilhando nosso caminho, né? A gente também tem 7 anos de existência, tem que lembrar disso, né? Porque esses bancos têm de idade 3 vezes, 4 vezes o tempo que eu tô vivo, então o ponto é esse, mas aqui você tem, por exemplo, o canal da UVP Atlas. Esse canal a gente entrevista embaixadores de diversos países do mundo, para eles contarem para você, né,
como funciona investir nesses países, qual que é a estratégia. Inclusive, a gente vai publicar em breve um episódio com o embaixador da Rússia, que são alguns dados muito interessantes, por exemplo, sobre como foi para a Rússia sair do sistema SWIFT, né? A gente quer trazer também embaixador dos Estados Unidos depois, estamos tentando, porque quando está nesse período de conflito, né, é muito mais complicado. Assim que passar isso, a gente deve conseguir também essa entrevista, estão convidados aí. A gente conversou com embaixadores de diversos países africanos ali, que tem uma população mais jovem, que tem um crescimento. Cara, tem opção pra caramba pra você investir, não tem por que você ficar preso nessa lógica de só existe Estados Unidos, né? Nessa lógica de só existe China, nessa lógica de só existe União Europeia, ou só existe Brasil. Tem um mundo, quem sabe ganhar dinheiro, consegue ganhar dinheiro independente daquilo que esteja no noticiário. Então, obrigado pra vocês, beijão, até o próximo vídeo.